A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Hoje, dia 12 de abril, é o dia 146 do nosso propósito de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro de Jó, dos capítulos 10 ao 12. Como de costume, nós vamos fazer uma leitura que está dentro desses capítulos da leitura diária para refletir. E depois da nossa reflexão, eu quero orar pela sua vida, lembrando que em todo o tempo que nós estivermos dentro da leitura do livro de Jó, a nossa oração vai ser direcionada para a quebra de maldições, de ataque do maligno, de armadilhas e ciladas preparadas pelo diabo para poder destruir os nossos planos, nossos projetos, nossas famílias. Amém? Então, nós vamos, através dessas orações, durante o período da leitura do livro de Jó, utilizar a autoridade que tem no nome de Jesus para conseguir a libertação e o livramento. Amém? Vamos à nossa leitura de hoje. Abra sua Bíblia comigo. No capítulo 10 do livro de Jó, versículo 4. Enquanto você procura, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama e vamos fazer a nossa parte, que é divulgar a palavra de Deus para pessoas que ainda não o conhecem, para que dessa forma nós possamos ganhar almas ao Senhor Jesus, para o reino de Deus. Amém? Vamos à leitura. Eu acredito que você já deve ter encontrado. Jó, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: Porventura tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Amém? Somente isso. Nós vemos que depois dos questionamentos dos seus amigos, diante de tudo que aconteceu com Jó, ele chega a um momento de reflexão, e depois da reflexão ele chega a um momento de revolta com a situação. Ele olha e questiona Deus sobre as coisas que estão vindo sobre ele. E dentro do seu questionamento, dentro da sua revolta, ele pergunta: porventura tu tens olhos de carne e enxerga como os mortais? Porque ele tinha acabado de dizer: será que o Senhor rejeitaria aquilo que ele mesmo criou e olharia com bons olhos as obras dos ímpios? Então, ele questiona ao Senhor se porventura Deus olha como os homens, sem olhar o coração, sem olhar a fidelidade que está dentro de nós. Porém, justamente porque Deus ele não tem olhos humanos, olhos carnais, ele não enxerga como nós mortais. Deus enxerga muito além daquilo que nós estamos vendo, muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós projetamos. Deus ele tem um olhar além de todas essas coisas. Além do dia a dia, além do que está acontecendo ou sendo projetado dentro da nossa mente, do nosso coração, ele consegue enxergar como a nossa vida vai terminar e como a nossa vida começou ao mesmo tempo. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E sendo dessa forma, aquilo que nós olhamos e pensamos que não tem justificativa, não tem propósito, nós pensamos muitas vezes que Deus se esqueceu de nós, nos abandonou, desistiu de nós. Esse tipo de coisa que gera em nós dúvida, sentimento de medo. Às vezes até pensamos que Deus está contra nós.
Esse tipo de coisa Deus enxerga além do olho natural. E como um Deus que enxerga além do olho natural, ele consegue ver o propósito por trás de todas essas coisas. Quando nós vemos alguém doente, nós temos a tendência de achar que essa pessoa está sendo punida por Deus, está sendo castigada, Deus está castigando essa pessoa. Quando nós vemos alguém que perde tudo o que tem ou abre falência, nós pensamos, Deus está castigando essa pessoa, Deus está indo contra esse povo. Porém, Deus ele enxerga de uma forma diferente. Muitas vezes, Deus, ao permitir que nossos planos sejam frustrados, ao permitir que a doença nos alcance, ao permitir que pessoas se levantem contra nós, Ele está nos dando a oportunidade de viver uma experiência verdadeira com Ele. Ele está nos dando a oportunidade de contemplar, de poder ver o seu poder. Veja, quando eu casei com a minha mulher, nós oramos a Deus e falamos, Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê filhos no momento certo, não antes da hora. E quando nós oramos isso, nós nem sequer imaginamos o que Deus poderia fazer. E nós pedíamos constantemente e queremos ver o poder de Deus. Passou-se o tempo, minha mulher não engravidava. Nós fomos realizar exames para descobrir o que estava acontecendo, que ela não conseguia engravidar, não engravidava. Se eu tinha alguma coisa que precisava suplementar ou fazer algo diferente, ou se eu não tinha possibilidade, se nós não teríamos a possibilidade de ter filhos. E realizando exames, nós descobrimos que ela estava com uma questão médica nos ovários. E nós pensamos, poxa, e agora? Tem um tratamento, o que dá para fazer? Descobrimos o tratamento que não trazia cura, mas traria a oportunidade dela ter filho. Porém, o médico nos disse, olha, são até 10 anos de tratamento para conseguir engravidar. E quando ele falou isso, pareceu algo tão pesado, algo tão complicado, o remédio muito caro. Compramos o remédio e ela não conseguia tomar, sempre esquecia. Um belo dia ela falou, vou tomar, tomou. Eu fui trabalhar e de repente ela me disse, amor, eu vomitei o comprimido. Ela tomou de manhã, isso já era por volta de 11 horas da noite. Eu vomitei o comprimido. Falei, você vomitou o comprimido? Mas como que você sabe que é o comprimido? Ela me mandou a foto, o comprimido estava intacto. Mais de 12 horas dentro do organismo dela, o comprimido estava intacto. E além de estar intacto, ao redor do comprimido tinha uma gosma, um gel transparente. Ou seja, o comprimido estava literalmente intacto porque ele nunca esteve em contato direto com o organismo da minha mulher. Porque aquele gel protegeu todo o comprimido. Então ela falou, poxa, já pensou? Acontece um milagre? Já pensou Deus me fez engravidar? Aí eu falei, vou comprar um teste de gravidez. E nós dois falando isso, completamente desacreditados. Eu cheguei do serviço com um teste de gravidez, ela fez o teste. E de repente ela me chama, olha, parece que tem um risquinho aqui, não sei. Eu fui dar uma olhada, bem fraquinho, bem fraquinho, não deve ser nada. Mandei a foto pro pessoal que a gente
conhecia, para os meus familiares, para minha mãe. E o pessoal falou, se apareceu alguma coisa é porque tá grávida. Se não tivesse grávida não tinha aparecido nada. E aí nós contemplamos o cumprimento da palavra de Deus. Nós contemplamos um milagre da parte de Deus. Minha mulher não poderia ter filhos naquele momento e ela engravidou. E além de ter engravidado, Deus operou o livramento sobre a vida dela e sobre a vida do bebê que estava no ventre dela. Por quê? Porque toda promessa de Deus é blindada, é selada pela presença de Deus. Então, se Deus te prometeu algo, por mais que coisas terríveis aconteçam, por mais que pessoas se levantem, por mais que a situação seja complicada, Deus vai operar o livramento para que nada venha frustrar o cumprimento da sua palavra. Veja, Deus prometeu para nós um filho no tempo certo. E nós pensamos, poxa, Deus vai simplesmente impedir que a gente tenha filhos de uma forma miraculosa. E a forma que Deus impediu da minha mulher ficar grávida fora de tempo foi com essa situação médica, que não trouxe grandes efeitos, mas que impediu ela de ter filhos. E no momento certo, mesmo tomando um remédio que poderia fazer mal para o bebê, o Senhor operou o livramento e entregou o nosso filho. Então, Deus ele se revelou de uma forma diferente a nós. Poxa, será que Deus ele enxerga com o olho carnal? Para nós, poderia ser o fim da promessa. 10 anos tomando um remédio para fazer um tratamento que talvez tenha efeito. Se ela não tiver velha demais para engravidar, se nós já não tivermos passado da idade. Mas o Senhor, antes mesmo de começar o tratamento, Ele abriu a madre dela e ela engravidou e nós temos o nosso filho, Pedro. Vai fazer 6 anos. Um menino extremamente inteligente, lindo, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Deus já usou esse menino para falar comigo, para me repreender, para me consolar e para me incentivar. Então, as bênçãos do Senhor não te acrescentam dores. Então, pare de questionar os métodos de Deus. Pare de questionar as coisas que Deus tem feito na sua vida. Pare de questionar. Pare de duvidar se Deus realmente está agindo ou não. Pare de duvidar que Deus está no controle, porque nada foge do controle de Deus. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de tudo quanto você tem. Então, pare de duvidar do que Ele está fazendo. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que nessa tarde maravilhosa, o Senhor venha derramar o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, tudo que os inimigos têm projetado no mundo físico para abater e oprimir os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido, anulado, retirado todo o poder e toda a legalidade em nome de Jesus. Que todo ataque do maligno, toda seta, todo dardo inflamado do maligno contra a mente e contra o coração dos Teus filhos que estão me ouvindo agora, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que tudo que o inimigo tem lançado sobre a mente para tentar causar o sentimento de solidão, de abandono, o sentimento de estar desamparado, desamparada, que seja arrancada toda essa seta, todo esse veneno seja expelido pelo poder do nome de Jesus e seja anulado e repreendido
todo ataque maligno contra a vida dos teus filhos que tem causado dúvidas no coração. Que eles possam acreditar fielmente que o Senhor está no controle de todas as coisas, pelo poder do nome de Jesus. Que eles possam vivenciar, contemplar e perceber o teu poder e o teu livramento sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, sobre tudo quanto eles têm projetado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.